E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Livro de Mateus, capítulo 16, versos 18 e 19. Olá, amados, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Reis, e nesse vídeo eu falo dos 5 pilares da igreja. Queridos, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, um monge agostiniano e professor de teologia, afixou na porta da Catedral de Wittenberg 95 teses contra os erros da Igreja Romana. Mas hoje eu quero falar de 5 pilares. Quais são as bases de uma igreja verdadeira? É sobre esse assunto que nós vamos discorrer aqui hoje. O primeiro pilar, a qual a igreja está fundada, é somente a Bíblia. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Bíblia estava esquecida, chegando a ser proibida sua leitura pelo povo, que só ouvia alguns trechos na missa em latim, de maneira que não compreendessem. Ainda hoje ouvimos pregadores iludindo os menos afortunados na leitura, com trechos da Bíblia sem nexo, sem nenhuma ligação com a palavra. Lutero gastou anos de sua vida traduzindo a Bíblia para a língua do seu povo e reuniu recursos possíveis e publicou a Bíblia para todos lerem. A Bíblia na mão é a marca do cristão protestante. A leitura bíblica é o centro do culto de uma igreja verdadeira. Não existe outra verdade acima da Bíblia. Ela é a palavra de Deus, a única regra de fé e prática para a vida cristã é a Sagrada Escritura. A sua igreja tem a Bíblia como única regra de fé e prática. O segundo pilar ao qual a igreja está fundada, somente Cristo. 1 Timóteo 2,5 diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. No tempo de Lutero, havia muitos santos e imagens na igreja e o povo acreditava que para cada coisa deveria pedir a um santo especial. De tantos personagens que havia na igreja, que a pessoa de Jesus Cristo ficava de lado e quase nada se sabia ao seu respeito. Por isso, Martinho Lutero protestou por uma igreja cristocêntrica, onde Jesus deve ser o centro da igreja, onde Jesus deve ser o único a ser adorado. Foi Cristo quem morreu para nos dar a vida e levantar uma igreja. Somente Jesus é o nome que salva todos os que invocam. No livro de Atos 4,12 diz: e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Amados, a igreja deve orar somente ao Pai em nome de Jesus. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Amados, um cristão verdadeiro acredita que somente Jesus salva e somente Ele é digno de receber o nosso louvor e ouvir nossa oração. E o terceiro pilar ao qual a igreja está fundada é somente a graça. Efésios 2:8 e 9 diz: pois vocês não são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de Deus, é dom. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. As indulgências eram cobranças que a igreja fazia como forma das pessoas pagarem pelos seus pecados. Lutero, um simples monge, se revoltou contra isso ao ver o luxo das igrejas romanas e a pobreza do povo que juntava trocados para pagarem dinheiro pelo perdão de seus pecados e ainda tinham que cumprir penitências acreditando que por suas obras seriam salvos. Amados, o livro de Eclesiastes 5:1 diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se-á para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Quando Lutero leu na Bíblia que Jesus, com seu sangue, pagou todos os nossos pecados e por sua graça somente nos perdoava sem necessidade alguma de obras, ele não aceitou e rasgou a bula papal que determinava o perdão para quem pagasse uma indulgência, vendendo a salvação para quem tivesse o dinheiro, para tirar um parente morto do purgatório.
As obras não podem salvar ninguém. Boas obras são consequências de nossa salvação. Efésios 8, 9 diz que, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Sua igreja proclama a graça de Deus em tudo que faz ou cobra pela bênção? Somente a graça de Deus pode perdoar pecados. Quarto pilar ao qual a igreja está fundada é somente a fé. O justo viverá pela fé. Romanos 1,17. No tempo em que as relíquias e os objetos santos eram venerados, carregados em procissões, e as multidões caminhavam em romaria em busca de uma experiência religiosa através de um contato com o lugar ou objeto sagrado, Lutero pregou que nada disso era necessário. A Bíblia define a fé como a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, Hebreus 11:1, e que sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11:6. Baseado nisso, Lutero determinou que não deveríamos reverenciar objetos visíveis e nem fazer uma grande caminhada para agradar a Deus. A fé é invisível, porque andamos por fé e não por vista. Somente pela fé podemos receber a resposta às nossas orações. Um cristão de verdade vive pela fé, não pelo que é palpável e visível aos olhos humanos. Bem-aventurados que não viram e que creram. João 20:29. Você e sua igreja vivem essa fé ou procuram coisas para acreditar? Somente pela fé receberemos a salvação e seremos abençoados. E o quinto pilar ao qual a igreja está fundada é somente a Deus toda a glória. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagem o meu louvor. Isaías 42:8. Muitos idólatras dizem que não estão adorando as imagens e que estão apenas para lembrar a história da pessoa e suas obras. Engano. Como então conversam, cantam e fazem pedidos para a imagem? Essa é uma forma de adoração, amados. Lutero não aceitou as centenas de imagens na igreja e os cultos prestados a pessoas que já haviam morrido. A palavra de Deus declara que somente a Deus pertence a glória, honra e louvor. Jesus é o único digno de receber toda a adoração. Jesus disse que um cristão verdadeiro presta toda a glória somente a Deus e não recebe louvor pelos seus feitos. Está no livro de João 5:44. Uma igreja verdadeira não louva aos homens, mas somente a Deus. Uma igreja verdadeira não adora o pastor. O pastor verdadeiro não se gloria no que faz, mas se gloria na obra que Deus faz através dele. Você e sua igreja têm adorado o Senhor ou prestado admiração para homens? Lembre que a Deus somente toda a glória. E eu termino essa palavra dizendo que, mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Gálatas 1, verso 8. Precisamos de discernimento para entender o que é certo e o que é errado. Esse discernimento só pode vir da comunhão e com a intimidade com o Espírito Santo. E para ficar bem claro nos nossos corações, lembre-se que somente a Bíblia é a palavra de Deus, somente a graça perdoa pecados, somente a fé leva à salvação, somente Cristo é o Salvador e toda a glória seja dada a Ele. Que Deus vos abençoe e vos guarde em nome de Jesus. Amém e amém. E até o próximo vídeo.